Olá, pessoal! Meu nome é Raíssa Lima e essa daqui é mais uma aula de língua portuguesa para os oitavos anos. E hoje é um tipo de aula que eu queria dizer para vocês. Me dá muito prazer de vir aqui fazer junto com vocês. A gente vai falar hoje sobre retextualizações entre textos literários. Calma, não precisa se preocupar não, que não é nenhum bicho de sete cabeças. É tão bom, na verdade, o conteúdo que a gente vai falar hoje, que eu decidi chamar a nossa aula de Giro Literário. E a minha inspiração foi um poema um pouco diferente, não é? De Marcelo Moura, que vai aparecer agora aí na tela para vocês verem. Vocês percebem como esse poema é diferente, não é? Olha só, a letra Z lá no meio, não é? E todas as letras I se repetindo, e depois as letras R se repetindo, e depois as letras O se repetindo. Então, tudo isso dá a intenção de que a gente está girando junto com o poema que a gente está lendo. Aí você pode dizer, Raíssa, eu acho que você está um pouco assim, equivocada, né? Eu acho que isso daí não é um poema, não, francamente. Pois hoje, minha gente, eu vim justamente comentar com vocês sobre alguns poemas que trabalham com algumas matérias diferentes, não é? Coisas que vão além daquela imagem de poesia real, oficial, que a gente tem montada na cabeça. Então, tá pronto para começar o nosso giro literário? Vem comigo, vamos lá. A gente vai começar, como eu tinha dito para vocês, não é? É tão fácil essa coisa de retextualização que eu vou começar apresentando para vocês um tipo de poema que eu adoro, que é o haikai. E aí você diz assim, que nome estranho. Um nome muito estranho, porque na verdade nem é uma palavra assim de origem portuguesa mesmo. Mas primeiro, vamos comentar um pouquinho sobre um poema que foi escrito em forma, em estilo de haikai. O Ziraldo, que é um autor brasileiro, não é? Ele criou um livro chamado Haikais do Menino Maluquinho. Dá uma olhada na capa e também em um poema que eu peguei para colocar bem ao lado aí para vocês verem. Tem como voltar o slide? E obrigada. Então dá uma olhada aí, você tem os haikais do Menino Maluquinho, uma capa com, não é, essa panela na cabeça aí que vocês veem, que é tradicional do personagem. E logo ao lado vocês têm um dos meus haikais, um dos poemas preferidos que aparecem no livro. Diz o seguinte: não sou profundo, o que quero é apenas alcançar o mundo. Então daí você já diz, puxa, já é diferente dos poemas que eu estava acostumado a ler mesmo. Primeiro de tudo, porque os versos, eles estão meio que centralizados, ao invés de estarem todos um abaixo do outro, certo? Bem direitinho. Então, e é curto, não é? Não sei nem se isso é de fato uma estrofe. Bom, eu garanto a vocês que é sim uma estrofe e que isso são versos sim. E a gente tem que ser muito cuidadoso com os haikais. Eles têm que ser reproduzidos exatamente do jeito que o autor quis. Então, se foi assim que o Ziraldo decidiu escrever esse haikai do Menino Maluquinho, ele tem que aparecer exatamente assim no livro. A gente vai conhecer mais um pouquinho sobre essa técnica com uma apresentação do próprio Ziraldo, que eu tirei do próprio livro. Então se liga aí que a gente vai ler esse texto de introdução juntos. O povo japonês tem um jeito muito especial para nós de fazer arte. Uma gravura japonesa nos dá a impressão de que foi pintada ou desenhada exatamente para ilustrar uma canção japonesa. Uma canção japonesa, por sua vez, parece que foi composta exclusivamente para a dança japonesa, que foi, sem dúvida, criada para o teatro japonês. Até o jeito de compor os belos pratos com que se alimentam parece criação dos seus grandes artistas.
todo esse jeito que o povo japonês tem de sentir a arte acaba desaguando numa das formas mais puras e mais bonitas de fazer poesia, o haikai. Esse pequeno poema de 3 versos é feito com ideogramas e não com sílabas e palavras. Já nasce com a força de uma imagem. É como se fosse um flash, uma luz que ilumina o instante que vai ficar registrado para sempre nas palavras com que o poeta o descreveu. Pode-se dizer que ele é uma foto sem filme, uma legenda sem foto. Um instantâneo feito de palavras. A pergunta agora para você é a seguinte: será que fez um pouquinho mais de sentido agora que a gente viu como o Ziraldo apresentou o haikai? Então a gente viu, por exemplo, que o haikai é um poema de no máximo aí 3 versos. Algumas variações já surgiram, não é? A partir de inspirações e adaptações. Mas a gente vê também, eu gosto muito da definição dada, de que ele nasce com a força da imagem, não é? É como se a gente estivesse captando em palavras um pequeno instante e levando aquilo e ali para toda a eternidade dentro do nosso texto. Eu gosto muito dos haikais do Menino Maluquinho e por isso eu trouxe mais um aqui para a gente ver o instante que o Ziraldo decidiu gravar dessa criança tão diferente que ele criou. Olha só, vai aparecer para você agora. Faça um estudo para saber se vou ter tempo de fazer tudo. Observe que os haikais dentro do livro do Menino Maluquinho vem acompanhado sim de uma ilustração, não é? Então você observa que o menino maluquinho tá aí, ó, uma bola no pé, violão nas costas, um caderno na mão, um ioiô pendurado. Então, a imagem, assim como ele falou da arte japonesa, acompanha os versos do poema. Então, o haikai é isso, essa foto, não é, que a gente faz sem precisar ter de fato a imagem. A gente tem um momento registrado em palavras. E aí, foi diante desse livro maravilhoso, não é, que me caiu nas mãos, que no ano de 2019 eu tive uma turma muito especial, não é? E com os quais eu decidi fazer alguns poemas inspirados nos haikais do Menino Maluquinho. Então, a minha proposta foi que a gente, depois de conhecer os haikais e fazer a leitura de todos os haikais do Menino Maluquinho, não se preocupem, vocês puderam notar que ler haikai é uma coisa bem rapidinha, essa. Então, os meus alunos escolheram os preferidos e eu trouxe para vocês o meu preferido dentre as produções dos meus alunos. O vencedor, para mim, foi o meu aluno David. Olha aí, se liga que eu vou mostrar para você agora o poema que ele fez, inspirado no primeiro haikai que a gente leu. O David disse o seguinte: faço o estudo, mas quando chego na escola, esqueço tudo. E aí eu quero saber se agora você, que ainda estava em dúvida sobre o que é um haikai, que se não tinha entendido que a gente tenta captar um momento único, com palavras, se você não se reconheceu estudando que só para aquela matéria, certo? E aí quando chega lá na escola, no dia da prova, você estava tão nervoso que esqueceu tudo. Tudo apagou. Já sentiu? Já viu esse momento em algum lugar? Pois é, o David retratou isso daí, inspirado a partir das palavras do Menino Maluquinho. E foi um arraso. A escola inteira amou o poema do David. Então, na verdade, o que eu propus para os meus alunos é que a gente fizesse algumas paródias, não é? Algumas retextualizações. O que é isso? Eu pego um texto que já existe, me inspiro e crio algo novo a partir daquilo. Então, o David, por exemplo, reutilizou a ideia de que ele faz um estudo, não é? Então, nem era o primeiro, a ideia do Menino Maluquinho lá, a ideia do Menino Maluquinho era dizer que ele faz um estudo do tempo.
Já o David pegou o estudo e transformou naquele ato mesmo de estudar. Quando ele chega na escola, esquece tudo. Então, veja que é um poema totalmente novo, inspirado de um poema anterior. É uma paródia, na verdade. E o que é uma paródia? A definição vai aparecer para você agora. Essa definição foi tirada do site Toda a Matéria, tá bem? E a paródia nada mais é do que um recurso de intertextualidade. Mas o que é isso, Raíssa? Olha, é quando uma obra ela faz referência, ela retoma outra obra que já existia previamente. Atenção! A gente pode fazer isso de forma proposital e às vezes aquilo já está tão na nossa cabeça que a gente acha que vai fazer a referência e todo mundo vai entender e às vezes a gente tem que dar uma explicada. Mas esse recurso, ele vai usar a estrutura da obra anterior, certo? E vai fazer uma nova versão, dessa vez com um detalhe diferente. As paródias, em geral, elas trazem um detalhe de humor na segunda versão. Então, o objetivo da paródia é a comédia mesmo. E muitas vezes, esse humor, ele vem acompanhado de uma reflexão muito séria, uma crítica à sociedade, também pode ser. Ou pode não também, você pode apenas rir, tá? É liberado ainda e é gratuito. Então, olha só, gente. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo de um poema muito, muito, muito antigo e muito conhecido em literatura, que é um poema do Gonçalves Dias, não é? Falando do Brasil, não é? A canção do exílio, porque ele já não estava mais morando no Brasil. Então ele diz assim, ó, a primeira estrofe. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aí eu trouxe para vocês o Maurício de Souza. Sabe o Maurício de Souza? Esse mesmo, da Turma da Mônica, minha gente. Ele fez uma paródia da Canção do Exílio com um personagem icônico da Turma da Mônica. Vocês vão ver agora a tirinha junto comigo, a gente vai fazer essa leitura. Olha só. Você tem aí o Bidu, não é? Falando o seguinte. Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Minha terra tem Palmeiras. Cada um tem o time que quiser. A pergunta que eu faço para você é: qual seria o elemento de humor que foi usado nessa paródia feita na tirinha aqui? Então, olha só, o amigo do Bidu achou que ele estivesse tentando recitar, não é, esse texto antigão aí do Gonçalves Dias, que muita gente já conhece. E corrigiu ele, disse, não é Palmeiras não, não é Corinthians, é Palmeiras. E aí o Bidu disse, cada um tem um time que quiser, eu torço pelo Corinthians, não vou cantar que tem Palmeiras, tem Corinthians. Então, na verdade, o que a gente tem aí é o uso da palavra Palmeiras, não é? Com um significado diferente. Então, a ideia de que cada um tem o time que quiser é a ideia do humor que chega aí pra gente. Então, a minha proposta agora é que a gente conheça alguém que tem uns poemas que são bem parecidos com essa forma de haikai. E é uma pessoa que mora aqui em Pernambuco. E foi um professor que eu conheci através do Educa PR. Gente, vocês acreditam nisso? Pois é. Ele me mandou pelo Instagram uma mensagem dizendo que ele escreve, não é? E tem um livro. E ele me ofereceu o livro em forma de e-book. Eu trouxe aqui para vocês alguns poemas para a gente dar uma olhada. Miguel Damorim, então se liga aí na capa do livro, olha só que maravilha, vocês podem ver, se chama Poesia na Palma da Mão. E aí, o primeiro poema que eu trouxe tem um verso apenas, e diz o seguinte, o amor está no mar. Vamos observar uma coisinha bem importante aqui. Primeiro que só tem um verso. Você estava esperando, não é? Quando eu disse que era texto literário, ou que eu trouxesse aqueles contos enormes, ou aqueles poemas enormes. Mas o amor está no mar. Tem uma linha só, um versinho. E diz tanta coisa. Vamos dar uma analisada um pouquinho mais de perto na palavra mar. A gente vê que a letra M, não é? Ficou fora dos parênteses.
E dentro dos parênteses, a gente tem a palavra ar. Então, olha só, gente. Quando ele diz que o amor está no mar, na verdade, entre parênteses, se a gente não lê a letra M, a gente faz referência àquele ditado popular. O amor está no ar, não é quando a gente vê um casal apaixonado, é isso que a gente fala. Mas tem outro detalhe também. Quando a gente diz o amor está no mar, a gente imagina, não é? Que o mar, ele é enorme, infinito, gigantesco, profundo. Então, o amor, não é? Ele tá aí nesse ar, não é? Tá rolando, mas ele também tá no mar, no imenso, na imensidão. Então, olha aí, ó, Amorim Miguel que assina pra gente esse poema maravilhoso. E aí, como a gente tá falando de paródias, era justamente isso que eu queria trabalhar com vocês, eu decidi me arriscar para poder dar o exemplo, porque eu acho que o professor, quando ele vai dizer para o aluno, faça uma paródia, ele tem que mostrar que também faz. Se eu fosse fazer uma paródia, não é, do poema do Miguel, o que é que eu teria que levar em consideração? A primeira coisa, eu acho que a gente deve manter a estrutura, como foi dito lá, original. Então, só tem que ter uma linha. E ele diz, não é, de uma forma muito especial, isolando ali uma palavra dentro de outra. Então, isso também é importante que eu tenha em mente. E aí, eu saí com a seguinte paródia. Observem, não é? Vejam se vocês gostam. Eu coloquei que o amor está no gaguejar. Eu fiquei muito orgulhosa de mim, porque, primeiro, eu consegui manter uma linha só, tá bem? Na estrutura do poema. Consegui isolar a mesma palavra que o texto original, o ar, e ainda fiz uma piadinha ali, não é? Quando alguém quer se declarar para a pessoa que ama, essa pessoa fica nervosa e gagueja. Então, só o fato de alguém chegar lá e gaguejar que ama você, não é? É bem especial. Então, na verdade, não é? O Miguel, ele tem essa ideia de que o amor é profundo, é extenso, como o mar. E eu tenho uma ideia de amor um pouco mais, né, assim, do cotidiano, né, da dificuldade de expressar sentimentos. Então, os poemas, eles não é, são diferentes, mas a gente vê aí esse exercício da paródia que ficou bem próximo. Fiquei orgulhosa. Queria dizer que se eu fosse minha própria professora, eu teria me dado uma boa nota aí. Porque, inclusive, eu botei GG 2 vezes no gaguejar. Observe que isso daí não é importante para a gente entender o texto. Porque eu estou imitando a pessoa que chega lá para falar com a pessoa amada. E aí, a minha sugestão para vocês é que vocês escolham ou este poema, não é? O Amor Está no Mar, ou este outro poema que eu trouxe aqui para vocês, do Miguel, para que a gente, não é, proponha o seguinte, um desafio. Eu quero que vocês tentem fazer essa paródia em casa. Vamos ler o segundo poema, então vai aparecer para você agora. Melanciar. Eu melancio. Tu melancias. Eles melanciam. Nós melanciamos, vós melanciais, eles melanciam. Então, observe aí, não é, que esse é um poema diferente. Vamos começar por analisar, não é, que ele pegou uma fruta, não é, que é a melancia, e colocou aí um Rzinho no final e virou um verbo. Então, olha aí, ó, melanciar. Então, ele afirma, não é? No primeiro verso, eu melancio. Todos os outros versos são perguntas. Então, talvez você possa interpretar como se fosse, não é? Ele perguntando se você aprecia a melancia tanto quanto ele gosta, não é? Ou não. Entendeu? Então, e aí ele faz a conjugação verbal todinha. Sabe aqueles exercícios antigos de língua portuguesa? Eu comprei, tu comprou, ele... e aí vai, pronto, é basicamente isso. A ideia é que talvez você pegue aquela sua fruta preferida, ou então, não sei, faça com alguma outra palavra de algo que você goste muito de comer. Então tente aí, pode fazer essa paródia também. Essas são as minhas sugestões.
E não deixem de procurar o Miguel Amorim, porque, olha, minha gente, maravilha, é o livro de poemas, tá bem? Se você fizer esse exercício, fala comigo no Instagram. Birô Sem Sala, tudo juntinho, tá bem? Eu espero lá a sua resposta. Olha, eu já recebi respostas de poemas maravilhosas de aulas anteriores. Agora, a gente vai falar, não é, de um tipo de poesia um pouquinho diferente, tá bem? A gente vai falar, não é, de um movimento, na verdade, na poesia, chamado de poesia concreta. Antes de dizer para vocês o que é, eu queria que a gente lesse um poema desse movimento. Se liga aí que ele vai aparecer para você agora para a gente fazer essa leitura juntos. Missão Clipe. Nossa missão nesta vida é ser um clipe. Unir e unir-se as pessoas. Criar vínculos e laços de importância e efetividade. Qual é a característica principal que a gente observa no poema Missão Clipe? Eu digo para vocês uma coisa, a gente tem que analisar duas coisas nesse poema. A primeira delas, a disposição de palavras. E a segunda, tem algo especial que essas palavras formam por aí. E eu digo para vocês o que é. Se a gente fosse imaginar, não é uma tabela assim bonita, como essa que vai aparecer para vocês agora, se liga aí, porque eu já antecipei e fiz. Se a gente fosse analisar imagens, cores e palavras nesse poema, olha só o que a gente ia ter. As imagens, não é? A imagem do clipe gigantesco na folha de caderno são formadas pelas palavras. E as cores, não é? A folha do caderno, você tem aí essa linha vermelha, que é a linha de margem. Tudo isso remete a gente para o contexto do clipe. E as palavras, sim, elas formam um clipe também. Mas observe, não é? Que o clipe, a função oficial dele é juntar dois papéis. E é exatamente isso que é dito no poema. A nossa missão clipe com pessoas é criar vínculos, ou seja, juntar pessoas, assim como o clipe faz. Então, a gente já pode antecipar alguma coisa da poesia concreta. Ela une imagem e palavra. E 2, nada é aleatório, tá bem? Vocês viram aí, né? O clipe ganhou outro significado. E aí a gente tem a definição de poesia concreta, tá bem? Vai aparecer para vocês agora e a gente vai dar uma lida juntos rapidinho. O movimento propunha uma linguagem literária. No entanto, ele não se restringiu somente ao campo literário, apresentado também em diversas manifestações na música e nas artes plásticas. A poesia concreta, também chamada de poema-objeto, esteve voltada para a exploração dos aspectos gráficos, ou seja, imagens, onde o escritor pretendia preencher o espaço em branco oferecido pelo papel. Então imagina que você vai escrever um poema e achou que estava tudo muito branco. Eu podia fazer uma arte diferente aqui. À vontade, na poesia concreta você pode. Então, essa relação íntima que existe entre palavra, som e imagem é muito explorada pela poesia concreta. Pois é. E aí eu trouxe para vocês aqui, não é? Um exemplo, sim, de algumas poesias concretas muito conhecidas no Brasil afora pelos, digamos assim, representantes, primeiros representantes, os representantes oficiais, digamos assim. Então vai aparecer para você agora o poema de Augusto de Campos, não é? Que se chama Lixo. Então observe aí que a palavra lixo está formada por outras palavras menores. De longe, você pode até achar que é lixo, 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 lixo. Mas quando você chega perto mesmo, você observa que é luxo. Então, observe lá que a palavra luxo forma uma palavra muito maior. Lixo. E aí a interpretação é com você. Você pode interpretar como se fosse uma crítica à sociedade, não é? Das pessoas mais ricas
que acham que são um luxo só, mas todas reunidas, na verdade, não passam de absolutamente nada, não é como se fosse lixo. Você também pode interpretar atualmente, com a gente falando tanto de... Você tem que pensar no que você compra. Cuidado para não comprar uma marca que explora pessoas, que explora animais. E aí o seu luxo, na verdade, resulta em mais lixo para o planeta, não é? Então, você tem aí um campo de possibilidades imenso. E pensar que esse poema foi lançado em 1965. E ainda hoje tem tanto para falar para a gente. Eu também trouxe para vocês aqui um poema do Décio Pinhatari. Também é, junto com Augusto de Campos, não é? Um dos representantes mais conhecidos da poesia concreta no Brasil. Dá uma olhada aí no poema Vida Sem Destino. Vamos dar uma olhada agora. Vida sem destino, sempre escorrendo entre os dedos. Nada podemos fazer, tão veloz, sem piedade. Onde parar? Não sabemos. Olha, minha gente, que sinceramente eu não sei escolher um melhor, não. Eu gosto muito dos dois poemas. E eu gosto bastante desse do Décio Pinhatari, porque justamente a vida sem destino, não é? O fato de não saber, o fato de sempre buscar algo, tudo isso formando uma grande interrogação. Tem coisa mais atual para a vida inteira da gente do que isso? Pois é, né? Pois é. Mas eu digo uma coisa para vocês. A poesia concreta não para por aí. Porque tem gente atualmente que já atualizou essa ideia de poema-objeto. A gente fala muito de poesia concreta, mas às vezes a gente esquece que é essencial também a gente lembrar do outro nome. O nome não é assim, poema-objeto. É interessante porque atualmente nós temos um poeta aqui, não é, em Pernambuco, fazendo algo que é bem diferente. Se num primeiro momento a gente acredita que isso daí é somente uma moldura de quadro vazia e com coisas escritas ao redor, se a gente se aproximar mais um pouquinho e ler o que tem escrito na moldura, a gente percebe que esse objeto é outra coisa. Dá uma olhada. Lembro de um dia, que lembrei de um dia, que sonhei e sonhava com você. Veja que eu arrudeio sempre para te rever. Então, gente, na verdade, a moldura vazia, não é? A ideia de rever a pessoa, faz que a gente perceba que isso daí pode muito bem ser usado como um porta-retrato. Então, imagina você ter, lembro de um dia que arrudeei só para poder te ver. Então, imagina só, na sua casa tem um porta-retrato com isso escrito ao redor e a foto de uma pessoa muito querida para você. E aí você olha para a foto e aí lembra daquele dia, volta no corredor só para olhar de novo mais um pouquinho para a foto. A ideia de poema-objeto fica muito diferente quando a gente observa dessa forma. Porque o poema não está só no papel criando um porta-retrato no desenho, não é? Ele é um porta-retrato que pode estar na sua parede, pode estar na sua casa. Inclusive, eu aconselho vocês a fazerem isso. Criem outra frase que vocês queiram colocar ao redor. Criem um poema e coloquem os porta-retratos. Vai ficar maravilhoso. Então, se a gente fosse analisar tudo isso, a gente tem um nível de relação, não é? No caso aí da obra do Tiago West, entre imagens e palavras e objeto. Ele ultrapassa a ideia de somente do papel e vai para o objeto real, oficial. Isso é coisa de outro mundo. Eu, como boa professora que sou, não é? Para provar para vocês que dá para a gente fazer com objetos que a gente não utiliza mais em casa, me inspirei aí com o Tiago West. Peguei um prato, não é? Que a minha mãe não veja esse vídeo, por favor. Mãe, não fiz por mal, fiz por uma boa causa. Então, olha só. Me inspirei aí com um prato, usei um ditado popular, não é? Não se cospe no prato que comeu, e criei essa seguinte obra, olha aí, ó.
Aqui se come e não se cospe. Por favor. Prato Raso por Raíssa Lima. Eu queria dizer para vocês que eu adoro aula de literatura. Adoro. Porque eu crio, não é? E eu me empolgo tanto que eu acho que você devia criar também. É muito injusto trabalhar só. E aí, dentre essas novas tendências, não é? De como divulgar o trabalho do artista, de que forma fazer, a gente também se inspira com uma técnica que é antiga, mas que foi ressignificada agora. A técnica da poesia, não é? Do lambe-lambe. O que é isso? O poeta, ele escreve o poema dele, vai digitar normalmente no computador e aí vai sair com poemas maravilhosos, como vocês estão vendo agora. Olha só. Coragem se toma sem gelo. Poste no poste. Olha aí que maravilha. Ao invés de estar postando nas redes sociais, ele está postando no próprio poste na rua para a pessoa ler e se deleitar com o que está ali. Não é? Então tá aí o Dinho Fonseca, não é? Que apenas pega os cartazes com os poemas que ele escreve, passa cola branca e cola no poste. Vocês sabiam que o Dinho foi assim que ele conseguiu, na verdade, publicar o primeiro livro dele? Os poemas chamaram a atenção de algumas pessoas e aí uma delas fazia parte de uma editora e ele conseguiu publicar. Então, às vezes, o antigo também ganha uma cara nova. Observaram que coragem se toma sem gelo. Na verdade, tem somente 3 versos. Eu acho que teve uma inspiração Haikai aí lá do começo da aula da gente. Eu acho. Bom, pessoal, a técnica do lambe-lambe não é essa estratégia aí da gente tornar as paredes públicas da rua uma grande, não é, digamos assim, página de postagens das nossas artes. Faz parte, na verdade, do movimento das artes urbanas, que está super, assim, não somente em alta agora, mas tem um valor para a sociedade, não é? Que faz com que o cidadão ali no seu dia a dia cotidiano, não é super corrido, se deleite com as obras lindíssimas de grafitagem que a gente vê nos muros, dos poemas lambe-lambe que a gente também tem acesso, com as canções que surgem, não é, das batalhas aí de slam, de hip hop, enfim, rap, tanta coisa aparece. A gente conhece tantos artistas dentro desse contexto, não é? Das artes urbanas. O lambe-lambe é a versão da literatura. Eu trouxe um exemplo que eu adoro, não é? Colado em um muro, como se fosse uma placa de aviso. Se liga aí para você ver. Atenção! Isto pode ser um poema. Isso daí já é um poema, tá? Eu já dou essa deixa para vocês. Um poema genial, inclusive. Então, gente, o que a gente pode perceber aqui, não é? Que mesmo se depois de todas essas dicas que eu dei, por favor, não saiam colando poemas de vocês nas paredes de casa, não, por favor, tá certo? Peçam à sua mãe, não é uma permissão. Ou então façam o seguinte, imitem a técnica do lambe-lambe, mas colhem aí num papelão, e aí sim o papelão vocês colocam assim perto da parede, porque pode provocar, não é? Assim, um desconforto familiar, se vocês disserem, a professora de português que mandou eu fazer, eu estou fazendo. Então, mas se sua mãe deixar, vai com tudo, tá? É super fácil. Você produz o seu cartaz, passa. Cuidado com a cola branca, você tem que diluir a cola branca em água. Então, para cada copinho de cola branca que você colocar, coloca 2 do mesmo tamanho para água. Essa é a dica. E aí sim você coloca na parede. Mas, se depois de tudo isso, você disse assim para mim, Raíssa, mas eu não sei escrever poema. O problema é esse. Eu trouxe para você a solução. O Tristan Tzará, que é um poeta dadaísta, ou seja, de um movimento, não é, que surgiu para ressignificar a arte durante ali o finzinho da Primeira Guerra Mundial. Tem uma receita que a gente vai ler juntos agora. Se liga aí, vamos dar uma olhada. Receita de um poema dadaísta. Pegue um jornal, pegue uma tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você quer que seja seu poema. Recorte o artigo.
Recorte em seguida algumas palavras que formam esse artigo e coloque todas as palavras escolhidas num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ele, um escritor infinitamente original, de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Eu digo para vocês que essa atividade é tão maravilhosa para a gente fazer que eu passei essa atividade e aí a minha aluna, não é, escolheu um artigo sobre a questão do movimento negro. Dá uma olhada no poema que ela criou, por favor. Se liga aí que ele vai aparecer na tela. Ao invés de versos, ela usou um pouquinho aí da técnica da poesia concreta e criou todo esse mosaico de palavras dentro do cabelo Black Power, não é? Que inclusive ela também usa, a minha aluna, dentro aí do Black Power, do desenho que ela fez. O poema ganha uma nova cara, uma nova face, uma nova interpretação. E eu nem dei essa dica para ela. No caso, ela fez sozinha. É aí que a gente fica orgulhosa, né, minha gente? Eu espero receber coisas maravilhosas de vocês também. Eu espero que você tenha gostado das nossas experimentações literárias e se inspire para produzir coisas tão maravilhosas como as que eu mostrei aqui. Até a próxima, pessoal!